Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Fica Zen com Akshar. Eu sou Akshar e hoje vamos falar sobre identidade. Várias coisas que fazem parte de nós, fazem-nos quem nós somos. Tanto as questões internas, em várias dimensões, como também as questões que dizem respeito às nossas características externas. E para isso, trago uma convidada muito especial, alguém de quem sou pessoalmente fã, como pessoa, como artista. Ela é cantora, arte educadora e também ativista. Então, bem-vinda, Lena Baúle. Olá, Lena, como estás? Olá! Tudo bem? Tô bem. Tudo zen? Tô bem, tudo zen. Na medida do possível, tudo zen. Nice. Lena, vamos falar então sobre identidade. Então, em primeiro lugar, a questão é essa. Tu usas algumas palavras para te definir? Defines-te de alguma forma em particular ou não? Em termos de identidade, por hora eu sou mãe. Por hora eu me identifico como mãe. Porque quando você se torna mãe é meio difícil você não se identificar como mãe. Eu me identifico também como uma curiosa da vida. Eu tenho questionado muito essa coisa de eu sou cantora também, né? A palavra ser cantora vem com tantos acoplamentos de como tem que se cantar, né? Porque ultimamente eu tenho sentido mais uma curiosa da vida do que necessariamente uma cantora. Sim. Por acaso eu tenho cantado bem menos do que eu gostaria. Mas experimentando várias paisagens, várias texturas à volta do canto. Então eu sou uma cantante. Ok. Uma cantante. Queres falar um pouquinho da tua história com a música? Ela começou de uma forma bem padrão, assim, de alguma forma, né? Então, tipo, pai, DJ, colecionador de música, bastante preferência musical em casa. Depois fui fazer escola de música. Fiz escola de música por 8 anos, onde lá aprendi piano clássico. E o currículo da escola de música era um currículo também europeu. Tinha lá as suas menções do tradicional, porque eram bem menções, assim, bem de mencionar, que existe também, né? Teve um marco também na minha idade da escola de música, que foi a macuaela também, que é um estilo de música que eu aprecio bastante, que trouxe aí um pouco de uma relação um pouco mais próxima com a música vocal, local e tal, e com tradição. E depois disso, peguei em mim e fiquei experimentando trocar, interagir com outros artistas, com outros estilos, com outras possibilidades, assim, musicais. Né? Desde o reggae, do soul, hip hop, slam poetry, né? Onde eu conheci a Tina. E o teu próprio Stuart também conheci nessa altura. Saúde, filho. Estamos na presença do Pantima também, né? Helena já disse que é mãe, tá com o seu filho o meu aqui. anexo aqui. O meu anexo. Sim. Então, e aí quando eu comecei a entrar nesses movimentos, eu comecei a ver na música como uma possibilidade de carreira, de expressão no mundo. Oi, meu amor. Então, enfim, na verdade eu queria fazer medicina. Ok. Eu queria fazer medicina. Cheguei a concorrer, não entrei no primeiro ano. Não entrei, na verdade. Entrei para ciências biológicas. E aí, depois de algum momento, eu fiz a permuta. Depois eu desisti. Depois eu queria de novo. Depois não sei o quê. Depois, crise. A pessoa vai e vem. Mas em algum momento eu disse, bom, vamos lá ver se é biologia ou se é música. E aí, depois de muito testar, eu cheguei à conclusão de que a música era o caminho. Boa. Além da carreira, a música de alguma forma te ajuda ou te ajudou a descobrir quem és? A tua identidade também perpassa essa questão musical? Eu acho que sim. Eu faço música, na verdade eu acho que é muito louco, né? Porque um dos motivos pelos quais eu tenho dificuldade de me identificar como cantora, exatamente porque o termo cantora vem acoplado com todas umas exigências sociais.
quer dizer, exigências ou projeções do que tem que ser uma cantora. É porque a forma como eu lido com a música não é muito nesse lugar de vou fazer música, porque vou compor uma canção, porque preciso mostrar conteúdo, porque não sei o quê. Lido com a música de uma forma bem do dia a dia, assim mesmo, assim, sabe? Eu gostaria, nesse momento da minha vida, de estar fazendo bem mais música do que eu estou fazendo. Isso é um fato. A função maternal não tem me permitido muito fazer a música mais acabada, como eu gosto de fazer. Não tenho tido muito tempo. Então, mas eu tenho a ferramenta da improvisação. Sim. Que é uma das grandes características do meu trabalho. Que não necessariamente eu improviso como performance, mas eu uso a improvisação para processo criativo. Uso a improvisação para criação de textura, para fazer trabalhos nos quais eu sou contratada, tipo trilha sonora e tudo mais. Eu tenho a ferramenta. O que quer dizer com textura? Desculpa a interrupção. Por exemplo, eu pensei que tu poderias cantar aqui e trazer mais ou menos uma ideia de uma coisa da água. Às vezes quando eu recebo um convite ou um pedido, uma coisa de uma energia da água, uma energia mais de terra, uma energia de fogo. O fato de eu ter uma relação com a improvisação, e a minha improvisação ela não é somente uma improvisação sistematizada, ela é uma improvisação sensorial também. Então eu estudo um pouco como sonorizar as texturas da natureza, né? Então não necessariamente imitar o vento, mas trazer vocalmente, sonoramente, as sensações que o vento traz. Não tem um único jeito de fazer isso. Quando você fizer, você vai ter um jeito, outra pessoa vai ter outro jeito. Mas esse caminho, essa consciência como caminho. Então textura seria mais ou menos isso, assim, meio paisagem sonora e tal. Então, o fato de eu ter essa ferramenta da improvisação me permite muito abrir espaço, assim, no fluxo das minhas aventuras. O meu som vai muito de acordo com quem eu sou. Isso. Essa parte que interessa, como falaste das questões cotidianas, esse podcast tem a ver com como ficar bem no dia a dia. Como é que talvez esta improvisação na música também se relaciona com a improvisação em relação às respostas às situações da vida, por exemplo? Exatamente. Você pegou exatamente o ponto certo. Porque quando eu fui morar fora, porque a primeira vez que eu ouvi falar necessariamente valendo assim da improvisação foi quando eu estava me preparando para estudar na Berklee College of Music, né? Eles pediam que as pessoas improvisassem, né? Além de fazerem as escalas, tinham que improvisar. E eles davam a sequência onde eles queriam que as pessoas improvisassem. Então, quero que você improvise dentro de uma sequência harmônica tal. Então, tinha uma especificidade, tinha uma especificidade. Uma estrutura, talvez. Uma estrutura. Então tem um estudo ali, né? Enfim, mais técnico e tudo mais, que é um caminho. Com o tempo, à medida que eu fui percebendo que, nossa, eu posso fazer coisas com a voz, né? Acho que esse é o caminho. Eu fui percebendo que não, o que dá pra fazer com a voz? Então eu comecei primeiro com os loops, né? Que é o básico, né? Enfim, pra quem não sabe, loops é tipo... você canta uma ideia, grava essa ideia, depois e essa ideia fica repetindo. Repete. E você grava uma outra ideia em cima. Aí você, tipo, ou abre voz, ou cria uma outra ideia que interage com essa ideia e fica repetindo. Aí você canta em cima e tal. Então eu comecei com os loops e à medida que eu fui fazendo, eu fui percebendo que, nossa, tem vários outros caminhos que eu posso ir. Então, tipo, será que eu posso cantar assim? Será que eu posso cantar assim? Quando eu comecei a entrar no universo da música vocal, do cantar só com a voz, sem necessariamente o recurso do instrumento, eu fui percebendo que eu poderia abrir para vários outros caminhos, né? E aí começou a minha relação com essa improvisação mais criativa, mais aberta. Então, quando eu vou para o Brasil e eu começo a perceber que, na verdade, a voz é corpo, que, na verdade, dá para eu cantar o que eu tô vivendo, que, na verdade, quando a gente compõe, tudo que a gente cria, em termos de composição, é a partir do que a gente está vivendo, pelo menos isso faz sentido para mim.
como criadora, assim, eu fui percebendo que o som que eu tenho hoje é o som que eu tenho hoje, não é o som que eu tive ontem, nem é o som que eu vou ter amanhã. É o som que eu tenho hoje. Então, o que é que hoje... Que som eu tenho hoje? Por mais que eu tenha toda a técnica vocal, a minha voz hoje é uma coisa. Nesse momento é uma coisa. Daqui a 2 horas minha voz vai ser outra. Então, como é que eu posso aprender a reconhecer isso e aprender a materializar isso em termos de sonoros? Isso. Então, Em relação à tua voz hoje, como mãe, eu sei que estás a fazer um trabalho de trabalho vocal para gestantes, certo? De onde é que vem a ideia e qual é o objetivo disso? isso, na verdade, ainda está muito cru, mas veio muito a partir do meu desejo de querer ajudar as mulheres grávidas a se conectarem com os seus corpos e com as suas vozes. Porque a primeira voz que o bebê ouve... Porque as pessoas não acreditam nisso, né? Mas o bebê já existe a partir de, sei lá, a partir do momento que o coração começa a bater, até mesmo antes, na verdade, que o coração começa a bater, que você vai lá e você ouve e tal, ele já existe, ele já sente. Ele já sente, ele sente um campo energético. Sim. Né? Porque a gente não pode esquecer que nós somos isso aqui, mas nós somos frequência energética, somos vibração energética, uma grande organização quântica. Então, o que a gente estiver vibrando é o que o corpo estiver vibrando. Sim. É como aquele feto ali vai também vibrar. Não necessariamente, tipo, ele vai sentir, isto é uma tristeza, oh meu Deus, eu estou triste, porque ele não sabe isso. Mas a frequência energética disso, em termos quânticos, ele vai sentir. Sim. Então, a gente não... As pessoas, eu sinto que é super comum não se ter essa consciência de que o ser já existe. A mãe, quando está grávida, ela já é mãe. Sim. Então, ela já está num estado de cuidado com o ser, cuidado consigo, consequentemente, cuidado com o outro ser. Sim. Então, esse desejo de fazer essa voz do ventre tem a ver com isso, de trazer uma relação mais próxima da mãe com seu corpo, com seu bebê, para que ela possa acessar sentimentos mais amorosos, para que a gente... Esse é o meu... Concorda. Meu Deus, concorda, né, filho? Para que as mulheres possam ter, para que nós possamos ter uma sociedade um pouco mais amorosa. Sim. Né? Se nós queremos mudar uma sociedade, nós precisamos ter partos mais amorosos. Portanto, nós precisamos ter gestações mais amorosas. Né? Então, mães têm que ter conexão consigo, têm que saber quais suas emoções, têm que ter suas necessidades atendidas, saber comunicar as suas necessidades. E, claro, precisamos ter homens e sociedade que saiba ouvir. Exato. E acolher, né? Esse é um outro ponto. Falando em mulheres e homens e sociedade de modo geral que saiba acolher, na tua experiência, como é que tem sido, de modo geral, a questão da gestação, o preparo durante a gravidez, o pré-natal, o puerpério, né, que é o período logo depois do nascimento? Como é que a sociedade vê isso para as mulheres, para os homens? Porque as coisas que são impostas pela sociedade também, de alguma forma, influenciam a forma como nós vamos agir e tomar decisões na nossa vida. Cara, uma das coisas que eu me propus durante a minha gravidez foi de também observar como a sociedade se comporta, né? Só que, enfim, eu fiquei grávida no meio de uma pandemia, né? Então, não consegui ir muito a fundo com o meu processo. Mas eu percebi algumas coisas, que aliás eu quero muito escrever sobre isso, mas enfim, vou escrever, eu quero fazer o meu relato de parto no formato de e-book. Uau. Onde eu falo sobre essas questões, né? Muito bom. Então ainda bem que você está me fazendo essa pergunta, porque aí eu já deixo registrado e já lembro da próxima. Mas assim, eu percebi algumas coisas. A primeira é que as mulheres grávidas, elas são tratadas como rainhas. Acho que assim, num consciente coletivo, sim, as pessoas sabem que a gravidez é um evento muito marcante. Sim. Na vida das pessoas. Daquela mulher e na vida de todas as pessoas. Então todo mundo brilha quando vê uma mulher grávida, todo mundo brilha quando fica sabendo que uma determinada mulher vai ser mãe. E eu percebo que isso independe um pouco da idade, de alguma forma. Tudo bem que
que eu não tô aqui validando gravidezes, enfim, prematuras, assim, de jovens. Sim. Não é isso que eu tô fazendo. Mas quando acontece e quando existe um acolhimento, existe um espaço de amor e acolhimento, é de uma glória bonita. As Sim. pessoas se iluminam. No início dá medo, acho que para todos, né? Inclusive para quem, por exemplo, eu que já tô com 31 anos, mesmo eu já adulta, já pagando minhas contas, já tendo aí uma certa maturidade, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei em pânico. Então, Mas por quê? então, primeiro, as pessoas reconhecem, esse é o primeiro ponto, as pessoas reconhecem a magnitude de uma gravidez, ponto. No consciente coletivo. O segundo ponto é, as mulheres se julgam muito por engravidarem, exceto aquelas que, enfim, realmente querem, mas as que acabam engravidando assim, no susto, como é bem comum, na verdade, é bem mais comum do que o contrário, se assustam, se julgam. Sentem que não são preparadas, sentem que, será que essa pessoa acerta? Mas eu arrisco a dizer que é por conta de uma sociedade onde o abandono dos filhos é muito mais comum do que a aceitação da paternidade. Ok. Né? Sim. Eles moram numa sociedade onde é muito mais comum os homens abandonarem os filhos do que efetivamente receberem os filhos. Esse é um ponto. E segundo, porque a gravidez é algo que vem com uma série de julgamentos. Então, ao mesmo tempo que as pessoas endeusam as mulheres, por outro lado, a sociedade joga muito e condena muito as mulheres. Yeah. Um comentário muito comum é que nenhuma mulher engravida por acaso. Tu acabas de dizer que costuma ser um susto, mas dizem a mulher não engravida sem querer. Mas no fundo não é sem querer. Não é assim? Ai, meu, é bem polêmica essa frase. Exato. Porque eu vou falar por mim, por exemplo. Foi um susto. Mas quando eu paro pra olhar mesmo, quando eu sento e penso, cara, eu tive chance, eu, Helena, não tô falando Sim. das outras pessoas. Sim. Cada situação é uma situação. Uma situação de um estupro, por exemplo. Tipo assim, quando eu paro pra pensar, eu falo, eu poderia ter evitado. Poderia ter usado uma camisinha. Tipo, poderia ter tomado a pílula do dia seguinte. Sim. Tem uma série de coisas que eu poderia ter feito. Sim. Eu parei depois pra pensar que foram sustos, mas no fundo eu já queria ser mãe. Tanto que eu me sinto muito realizada sendo mãe. Eu estou amando ser mãe. Exato. Né? São fichas que vão caindo ao longo do tempo, mas eu fiquei muito tempo em estado de rejeição, em estado de medo. Porque é isso, né? É a maior revolução que acontece na vida, no corpo, na alma de uma mulher. A maior. E provavelmente na vida de um homem. Mas a diferença entre um homem e uma mulher, especificamente, é que acontece no nosso corpo. E não existe limite maior que o corpo. Né? Tudo Sim. que acontece na vida de uma pessoa, quando chega no limite do corpo, é o ultimate. É o máximo Sim. da mudança. Exato. Né? Então, no nosso caso, acontece no meu corpo. Então, meu Deus, vou conseguir. Uma série de questões. Então, assim, dizer que uma mulher engravida porque quer, cara, não. Sim, não, ou não. Cada caso é um caso. Sim. Cada caso é um caso. Não tem como. Não tem como. Então, enfim. Sim. Outro ponto é que, como falámos também de questões de género neste podcast, nós sabemos que para fazer ou para conceber uma criança é preciso dois, não é? Mas esse tipo de frases acaba responsabilizando apenas a mulher, né? E se formos a ver, a sociedade não cria muitos métodos contraceptivos direcionados ao homem. Sim. Né? Acaba sendo... É estúpido, na verdade. Exatamente. É estúpido porque vocês podem fazer, tipo assim, o tempo que eu fiquei grávida, o meu poderia ter feito, tipo, sei lá, vamos pensar, se ele, meu companheiro, poderia ter transado, tipo, todos os dias, várias vezes ao dia, e ele podia ter engravidado todas as mulheres. Sim. Basta elas todas estarem num período fértil prontas para engravidar. Sim. Sei lá, numa semana. Por exemplo, ou, entendes? Sim. Então, por isso que a estatística não bate, né? Tem Exato. muito mais abandono de pais, de homens, do que homens que assumem a sua paternidade. Muito mais. Sim. Porque é isso, no tempo que uma mulher gera uma pessoa, homens fazem filhos a rodo, assim, né? Há uma frase zen que diz que uma semente pode tornar o mundo todo verde, né?
Uma semente pode tornar o mundo. É exatamente isso que acontece. Mas quais são as tuas opiniões sobre o que poderá levar a este desequilíbrio, sendo que a semente pode levar o mundo todo a ficar verde? Por que que o foco continua sobre a mulher, da responsabilidade de conceber ou não, de prevenir ou não? Pra mim é simplesmente porque os homens são machistas e mimados. Porque a sociedade não prepara homens para serem responsáveis. Ok. Por exemplo, falamos agora que a primeira frase podia ser polêmica, né? Que dizia que as mulheres é que decidem. Sim. Mas também essa frase pode ser polêmica. Por que que as pessoas têm tanta dificuldade para falar sobre as questões de género? Sim. E por que é que a sociedade, não sei se tens uma resposta para isso, mas se tens uma opinião formada, por que que a sociedade forma homens machistas e mimados? Essa é uma grande pergunta que eu não consigo achar uma resposta. Ok. Eu realmente não consigo. E essa foi uma grande crise. Sim. E eu acho que é a grande crise que, na verdade, assim, eu acho que eu cheguei à conclusão no meu processo de maternagem que tudo o que eu passei e passo é normal. Ok. Todos os problemas de relação que eu e meu companheiro temos, várias outras pessoas que têm relações de sucesso Sim. passaram por elas. Então me faz entender que a questão é sistêmica. Sim. Não é o meu companheiro ou eu. É um problema sistêmico. Exato. Pessoas que têm ótimas relações, que são referências inclusive de relação pra gente, têm as mesmas questões. Então me faz entender que tem certas coisas que são sistêmicas. Sim. Agora, por que isso acontece? Eu acho que tem inúmeras explicações. Eu até, em algum momento durante a gestação, eu escrevi um post que é: mães, eduquem seus filhos para serem emocionalmente responsáveis. Ok. Sim. Eduquem seus filhos homens para serem emocionalmente responsáveis. Sim. Porque uma mulher não é centro de reabilitação emocional de um projeto de homem emocionalmente não bem sucedido. Tipo, Sim. né? E ainda assim, não é essa a única resposta. Porque quando esse homem é emocionalmente responsável, ele vai para uma sociedade que está cheia de homens não emocionalmente irresponsáveis. Sim. Então aí dá a crise desse homem: onde é que eu me encaixo? Como é que eu vou, né? Então, assim, por o outro lado, mulheres estão se reunindo, mulheres estão se curando, mulheres estão trabalhando suas questões, suas dores, suas coisas. Mulheres estão a fazer seu corre. Os homens precisam fazer o seu corre também. O bom é que já começamos, né? Temos Já. também rodas de conversa para falar sobre essas Exatamente, questões. exatamente. E já que estamos a falar de socialização, educação, e agora como mãe também estás a educar exatamente o rapaz, né? Quando falavas da questão, por exemplo, do canto tradicional, como a Coela, pensei na questão da nossa origem, a nossa ancestralidade, do modo geral. Como é que isso nos influenciou, nos leva até aqui? Até que ponto estamos cientes disso ou não? E como é que ao longo da tua vida tens descoberto mais sobre de onde é que tu vieste e como é que isso te influencia agora? E o que é que estás a fazer daqui para frente por causa disso? Essa pergunta é muito complexa. Sim. A ancestralidade, pra mim, ela despertou através da música, por acaso. A consciência da ancestralidade veio através da música. E por acaso, eu posso dizer que esse despertar veio bastante no Brasil. Eu não sei se foi contigo que eu comentei isso, ou já falei tanto sobre isso. Mas, enfim, a consciência da ancestralidade chegou no Brasil porque no Brasil, pelo fato, não só, enfim, as pessoas me perguntavam assim, de onde é que eu vinha, qual era a minha cultura e tal. Eu aprendi a me identificar em termos identitários, acho que esse é o termo, né? Então, quem é meu pai, quem é minha mãe, de onde ele vem, de onde ela vem. Se eles vêm desse lugar, então eu também sou desse lugar. E de onde eu mesma, onde eu nasci, de onde eu venho, né? Reconheci de onde vêm os meus avós, né? E eu também venho desses lugares. Né? Então a ancestralidade tem essa coisa dessa árvore genealógica e por aí vai. Então, pessoas querendo saber sobre mim, eu fui olhando essa sequência, tem esse ponto. O outro ponto foi que, através dos elementos e dos símbolos, né, eu tenho trabalhado muito com símbolos e elementos mesmo, musicais, culturais, de texturas, de paisagens. A forma como eu fui me identificando, por exemplo, com a cultura afro-brasileira e como eu fui aprendendo sobre ela, foi me conectando
com outros elementos e símbolos da minha própria cultura. Uhum. Então, não necessariamente eu me tornei uma pessoa praticante da cultura afro-brasileira, mas a cultura afro-brasileira despertou em mim, porque precisamente a cultura afro-brasileira é sobre ancestralidade, despertou em mim uma consciência sobre a minha própria ancestralidade, sobre as minhas próprias origens. Sim. Né? Então, eu olhava, enfim, a paisagem da cultura afro-brasileira, eu pensava, nossa, como é que a minha cultura, que não tem orixás, Sim. né? Enfim, que eu acho que é importante falar isso para quem é brasileiro e está ouvindo, que não tem orixás, tem outros elementos, que inclusive eu ainda não sei quais são, mas Jesus me perguntava, quais são os elementos então? Então, nós não temos orixás, mas nós, por exemplo, temos cultos aos rios, temos que cada um tem os seus nomes. Sim. Temos as histórias das montanhas, temos a história daquela montanha conhecida por tal coisa. Tudo isso são os símbolos, né? Então, isso para mim é ancestralidade. Sim. É memória, né? Pessoas que nasceram na montanha tal, por exemplo, tem uma memória, tem uma história daquela montanha e seus filhos vão ter alguma coisa de relação com aquela montanha, enfim, né? Então, por exemplo, no meu caso, veio através de uma árvore, por exemplo, uma árvore da minha família, que era a árvore onde a minha bisavó fazia trabalhos espirituais. Sim. Por exemplo. E sentes que é importante que nós conheçamos essas nossas raízes? Super importante, porque aí a gente respeita mais de onde a gente vem. E eu sinto que quando a gente tem essa consciência da ancestralidade, de onde a gente vem, a gente tem uma relação um pouco mais justa, organizada com a natureza, por exemplo, que é uma grande pauta que a gente tem agora. Sim. Tipo, de cuidarmos da natureza. Literalmente, a pandemia veio nos gritar isso. Sim. Né? Então, quando a gente sabe, quando a gente valoriza de onde a gente vem, a chance de nós sermos racistas e todos os gistas que nós, fóbicos que nós somos, é bem menor. Sim. Porque a gente valoriza o corre de quem veio antes da gente. Né? Sobre esses istas todos que estamos a falar, que há um termo muito interessante, um conceito chamado interseccionalidade, que leva em conta múltiplas formas de identidade. Como estamos aqui a falar, né? Lena mulher, Lena mãe, Lena africana, moçambicana, Lena no Brasil. Então, esta abordagem leva em conta as questões étnicas, de género, de classe e muito mais. Como é que tu sentes esta relação disso tudo, por um lado em Moçambique e por outro lado com a experiência no Brasil? Falaste agora da questão de ter ganho mais consciência sobre a importância da ancestralidade no Brasil. O que mais talvez aprendeste cá, aprendeste lá, o que vês como semelhanças e diferenças? Por exemplo, a maternidade. A minha maternidade, ela só foi possível do jeito que ela foi possível por conta das coisas todas que eu vivi no Brasil. Das referências todas que eu tive no Brasil. De referências de mães que fazem sucor, de mães que estudam, mães que cuidam-se, mães que sabem sobre o processo do parto, por exemplo, de que tudo bem eu como mãe saber o que acontece com o meu corpo, porque comparado com aqui em Moçambique, as nossas mães, as mulheres aqui, mães, elas não sabem o que acontece com os seus corpos quando elas vão parir, elas não sabem, e elas acham que tudo bem não saber. Costumam dizer que ignorance is a bliss, né? Tipo, eu não sei como dizer. A ignorância é uma bênção. É uma bênção, por exemplo. Sim, pero não. Sim, porque às vezes muita informação também atrapalha um pouco. Claro. Né? No meu caso, esse era um medo que eu tinha pro meu parto, porque o parto é uma experiência selvagem, né? Uma experiência primata. O corpo tem inteligência, que até precede a inteligência mental, isso, né? tem que sair da mente, porque se sai da mente atrasa o trabalho, enfim, tem que entrar, tanto é que tem havido aí toda uma conversa à volta do parto humanizado, de se transformar para parto animalizado. Uau! Né? Porque nós somos animais. Claro. Nós não podemos esquecer que nós somos animalia. Exato. Né? Então, tipo assim, para parir, deixar o instinto animal, sair. Sim. Isso que precisa acontecer para um parto bem sucedido. Né? Então, mas a gente vive numa sociedade que nós somos tão mentais. Sim. Que a violência obstétrica, eu sinto que ela vem daí, na verdade. O que quer dizer com violência obstétrica? Porque tem gente que é um termo que nem sabe. Muita gente não sabe. A violência obstétrica é quando não se é permitido uma mulher
ter o parto com menos intervenção e da forma mais cuidadosa e saudável possível. Né? Isto é, quando não se permite que a mulher tenha liberdade de parir como ela quer. Sim. Né? Então você violenta o corpo dela. Então, isto é, não deixa ela fazer o que ela quer, você interfere no corpo dela com artefatos, com procedimentos que não precisam, a não ser que seja um caso de urgência. Sim. Né? Então, por exemplo, uma cesárea indicada, sendo que tá tudo bem, cesáreas marcadas. Tem Christeler, manobra de Christeler, acho que é uma coisa assim que empurra a barriga para baixo, puxar a cabeça, usar o forceps, tem uma série de coisas. Sim. Que não vou ficar aqui dizendo, porque senão vai ficar uma coisa muito rasa e as pessoas vão estar, mas eu ouvi, não. Sim. Pesquisa sobre, entenda melhor o que a é. A ideia mesmo que as pessoas aprendam, né? E questionem, né? E vão atrás também. Isso, exatamente. Então, tipo, existe uma coisa que é a violência obstétrica, que é um abuso. Então, por exemplo, até violência verbal, gritar com a mulher, obrigar ela a ficar numa determinada posição que ela não quer, enfim, todas essas intervenções aí que são violentas com um processo natural que é uma mulher parir, que a gente vem fazendo isso. Há quanto tempo existe a humanidade mesmo? Milênios de anos. Então a gente vem fazendo essa coisa de parir há alguns milênios de anos. Então não vai vir uma senhora enfermeira me dizer que, tipo, como eu devo ou não devo fazer, né? Então tem esse processo, sim, de empoderar as mães, as mulheres, dos seus corpos e da fisiologia de como é um processo de parto, né? Então, hoje a gente vive no século XXI. Sim. Estamos no século XXI. No século da muita informação. Então, por exemplo, sei lá, fico pensando que as mulheres rurais que estão ainda alinhadas com os ciclos da natureza, provavelmente elas têm muito mais facilidade de parir do que uma mulher da cidade, por exemplo. Sim. Que tem tanta informação e tanta terceirização do seu corpo, né? Então, sobe elevador, faz não sei o quê, enfim, usa não sei o quê para fazer não sei o quê. Nunca necessariamente o seu corpo em ação, em movimento, né? Sim. Eu costumo chamar isso de terceirização do corpo. Eu gostei muito desse termo. Então, tipo, uma mulher que tá numa situação dessa, ela tem um pouco mais dificuldade de parir do que uma mulher que está em constante movimento em relação ali com o fluxo natural. Boa. Então, Lena, nós podíamos falar sobre isto durante muito, muito tempo. Mas uma coisa que eu gostaria de saber é, para essas questões todas da identidade, do autoconhecimento, o que é que tu então deixas para mulheres que considerem ser mães, ou mulheres que já estão a gestar, ou que acabam de parir, como tu dizes, tanto para as mulheres como para os homens que as acompanham? O que é mais importante reter aqui, na tua opinião? Sendo bem sincera, ter uma rede de apoio. Um espaço onde você possa escoar suas emoções. Porque mulheres que acabam de parir não têm tempo para cuidar de si mesmas. Ok. Não tem. Não tem. Eu sinto que eu só comecei a conseguir cuidar de mim mesma agora, que o Pantima tá com 7 meses. 7 meses. Então, mulheres que acabam de parir não têm tempo para cuidar de si mesmas. Então, o que me ajudou muito a não surtar foi ter uma rede de apoio. Okay. Um espaço onde... Claro, não só um espaço, mas pessoas específicas com as quais você sente que você vai ter uma qualidade de conversa, que você pode falar tudo sem filtro. Sim. Sem filtro. Que aquela pessoa não vai te julgar, você pode esculachar o seu companheiro à vontade. Porque a gente precisa disso. Sim, sim. A gente precisa. Um catarse, né? Uma purificação. A gente precisa. Não dá pra ser... eu acho que isso faz parte da busca do ser zen, né? O Osho costumava... Eu não vou lembrar exatamente da frase que ele dizia. Mas, tipo, ele costumava dizer assim, pra você chegar num estado de paz, você precisa estar no caos absoluto. Exato. Então, se você está no caos... Você não vai dizer, senta e medita e vai ficando... Não. Se o seu corpo está em caos, você precisa viver o caos. Vive o caos até o extremo, aí a paz irá chegar. Exato. E pós-parto, gestação é movimento intenso nas entranhas do ser. Sim. Então a minha sugestão seria, tenha uma rede de apoio. Sim. Onde você pode escoar as coisas que vão vindo. Porque quando você não dá vazão, isso se torna matéria. Ok. Se torna toxina,
se torna, enfim, intestino preso, se torna câncer, se torna de inúmeras formas. Sim. A depender da intensidade e tudo, mas isso vira matéria. E passa pro bebê, azeda o leite, empedra. Eu já tive uma situação em que estava tudo bem com a minha amamentação e de repente eu desenvolvi um empedramento daqui para aqui, a ponto de ficar com 40 graus de febre, mas já porque eu estava com questões muito profundas, emocionais, que eu não estava conseguindo resolver. Boa. Porque a maternidade é amor. Sim. É amor. Então, se você não está na frequência de amor, não é bem mais difícil. Claro. Né? E no próximo episódio vamos falar mesmo sobre a função das emoções e como, exatamente o que dizes, como quando elas não são bem expressas, elas nos adoecem, né? Exatamente. E para os homens? O que para os deixas? homens eu digo paciência, primeiro. Uhum. Segundo, faça seu corre. Faça seu corre. O que quer dizer O seu isso? corre quer dizer, vá atrás de informação. Ok. Ache sua rede de apoio. Não queira que a sua esposa vai cuidar de você, porque ela não vai cuidar de você. Ela não deve cuidar de você, porque ela não está conseguindo nem cuidar dela. Sim. A prioridade é o bebê. Primeiro é o bebê, e depois vem ela, e depois vem você. Sim. Você não é mais prioridade. Desculpa. Atenção, Alô, você não é mais prioridade. Ok. Tá bom? Não é mais prioridade. E você só vai voltar a ser em algum momento, e tenha paciência. Paciência é a palavra-chave. Esse é o segundo ponto. Esse é o terceiro ponto. E a outra coisa que eu vou dizer é, vai melhorar. Ok. Tanto para as mães, vai melhorar. Vai ficar zen. Vai ficar zen. Outra coisa, dá muito tesão quando você tá do lado. Que bom. O tesão não vem do nada. Ele Sim. vem quando você se propõe a estar do lado. Quando você se propõe a deixar de querer ser prioridade. E entende que vai chegar o seu momento. Não, tudo. E que você vai construir com ela esse lugar novo. Sim. Entenda, mudou. A sua mulher não vai ser mais a mesma. Não queira que ela seja mais a mesma. Porque senão você vai estar perdendo a oportunidade de conhecer uma mulher incrível que nasceu junto com seu filho. Bebê. Muito bem, muito bem. Vamos absorver isso. Então vamos fazer uma pausa para a meditação enquanto deixamos isto nos penetrar, né, de alguma forma. A meditação de hoje chama-se Encontra o teu centro no meio do som. Os sons estão sempre disponíveis. Seja som de outras pessoas, som de máquinas ou som da natureza. Não importa. Muitas das vezes nós tendemos a resistir aos sons e a perder energia no processo. Com esta meditação, aprendes a absorver o som e a torná-lo como objeto da tua meditação. Vamos lá meditar. Começa, como sempre, por colocar-te numa posição confortável. Se quiseres, respira fundo algumas vezes. Quando te sentires pronto ou pronta, começa a ouvir os sons à tua volta. Tudo o que tens que fazer agora é simplesmente escutar, ouvir. Apercebe-te dos diferentes sons que estão no teu ambiente. A minha voz também pode ser um desses sons. Continua por algum tempo. Ouve os sons que estão à tua frente, atrás, dos lados, os sons que se ouvem em cima e embaixo. Em seguida, sente que esses sons começaram a mover-se na tua direção. Tu és o centro e os sons dirigem-se a ti. O corpo está imóvel, relaxado, e os sons vão até ti.
Os sons vão a partir de todas as direções. Sente como se absorvesses os sons. Continua, absorve todos os sons. Sem julgamentos, todos os sons são bem-vindos. Agora, move-te com os sons. Os sons movem-se para o teu centro e tu agora os acompanhas. Entra no teu centro com os sons. Através dos sons, ganha mais consciência sobre o teu centro. Escutando os sons, ficas mais consciente de ti mesmo. Podes fazer esta meditação sempre que precisares, sempre que te lembrares. Absorve os sons, deixa-te energizar por eles e dirige-te ao teu próprio centro. Agora voltamos. Então, Lena, como é que foi a meditação para ti? E para ti, como é que foi a meditação? Foi ótima, né, filho? Boa. Sorriso bonito esse bebê. Isso, Lena. Foi ótimo. Já para que bom. Para os momentos finais, nós sempre deixamos aqui quais são os teus rituais, as tuas práticas para teres uma vida mais zen. E como tu falaste, zen não significa positividade 100% o tempo todo. Não. Já falamos sobre isso, né? Mas o que te faz te recentrar de alguma forma, né? E no teu dia a dia, e sei lá. Olha, exatamente por eu ser uma pessoa que já rodou muito, eu tenho muitas ferramentas e eu não uso todas elas ao mesmo tempo, que nem eu dou conta da Claro. coisa. Então, mas eu acho que a que mais funciona é a de dedicar tempo para entender as minhas emoções. Boa. Se eu estou bagunçada, eu paro um pouco, penso, por que é que eu estou bagunçada? E aí eu vou. Eu tento entender, ok. Entendi, ok. É isso que está acontecendo. Eu dou nome à minha confusão. Porque não tem como você organizar uma coisa que você não dá nome. Não tem como você curar uma coisa que você não dá. Você está curando o quê? Você não deu nome, né? Então, você primeiro dá nome e depois você fala, agora eu posso ter um plano de ação. Então, o que eu preciso? Então, eu preciso comer. Ou eu preciso dançar. Sim. Eu tô cansada, eu preciso dormir. Sim. Eu preciso fazer exercício. Eu preciso um momento pra mim, de silêncio. Então eu vou meditar, eu vou caminhar, vou fazer uma vaporização uterina, vou fazer um banho de assento, vou fazer uma massagem, entendeu? Temos que te chamar mais vezes para já falar sobre isso tudo. Então primeiro você dá nome. Uhum. Eu estou cansada, eu estou frustrada, eu estou carente, eu estou, né? Sim. E depois você pensa numa estratégia. Boa. Né? É o que eu costumo fazer. Ou então, às vezes, para dar nome, você precisa silenciar. Estou confusa, preciso de silêncio. Sim. Então você silencia e depois você consegue dar Às nome. vezes o ponto de partida é a confusão mesmo, é o caos. como Exatamente. disseste. Boa. Última pergunta, Helena. O que tu deixas como recomendação? Seja um livro, um vídeo, uma matéria, um documentário, alguma obra de arte, para quem estiver a ouvir também ficar mais zen. Tenho. Tem um livro do Osho que foi muito significativo para mim. Ok. Que foi Meditação para Ocupados. Sim. Muito bom esse livro. Sim. Outro livro maravilhoso que é do Roberto Otsu, que é A Sabedoria da Natureza. Sim. Incrível, 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 bonito. Pesquise, mulher, sobre banho de assento e vaporização uterina. Isso é muito importante para nós. Honrar o útero. Ok. Tem uma pessoa muito importante que eu tenho seguido agora, que eu tô estudando ela, que é a... Saúde, meu filho. Que é a Queen Afua. Queen Afua é Queen, né? A-F-U-A. Vamos deixar na referência na descrição do podcast também. Boa. É uma mulher muito importante. Ela tem 2 livros muito
importantes de cura do ventre, que é Sacred Woman e Heal Thyself. Então acho que são essas coisas que eu por hora consigo recomendar. Muito obrigado. Lena, deixas alguma indicação dos teus trabalhos atuais ou futuros? O que estás a planejar? Para os moçambicanos, eu deixo... Não, para os brasileiros também. Eu deixo que eu... Bom, acho que a altura que esse podcast for lançado, eu já terei lançado o disco. Mas o disco chamado Memórias Daqui, que é um disco que eu gravei em homenagem à minha comunidade moçambicana, agradecendo por toda a bagagem cultural e ancestral que me foi oferecida. Onde eu tenho canções populares e infantis, né? Cantigas populares e infantis do cancioneiro moçambicano. Mais do sul e do norte. Do centro eu não consegui tanto, mas do sul e do norte tem. Então estão lá. E tem história também. Ouçam com as suas crianças. Brinquem com as suas crianças, aliás. E ouçam. Lena, muito, muito, muito obrigado. Volta mais vezes. Pandima também. Voltem juntos. Eu vou voltar. Yes. Então, agora caminhamos para o final do podcast. Muito obrigado por teres ouvido. Vamos aos agradecimentos. Em primeiro lugar para o MLVN pela produção e edição deste podcast e Innie on the Track pelos beats. Ambos com uma vibe muito zen. Manda os teus comentários, sugestões e questões sobre meditação e bem-estar para anandakshar222@gmail.com. E eu vou responder na primeira oportunidade. Até a próxima. Até lá, fica bem e fica zen.